Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu senti a necessidade de falar em Jesus Cristo. Não dá mais para ficar de boca calada. Eu quero contar para vocês quem é o diabo, o inimigo do cristão. Irmãos, eu tive a minha vida toda perseguida por ele. Fui macumbeiro durante 30 anos, fui crente, fui ateu e fiquei 10 anos sem rumo na minha vida. Mas lá em cima nós temos um Deus, Jesus Cristo, e aqui na terra, graças ao Espírito Santo de Deus, minha vida mudou. Hoje sou uma pessoa feliz, com uma disposição danada, meus irmãos. Depois que eu conheci o Espírito Santo de Deus, minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus, aleluia. E vou contar para vocês como a minha vida começou, a perseguição. Meus irmãos, minha mãe, quando casou com meu pai, eles foram para a igreja. Ali ela ficou grávida, eu nasci. E ia tudo bem na minha vida, até que logo aos 8, 9 anos de idade eu já tinha visões. Sempre via alguém do meu lado e vestido de branco. Falava para minha mãe falava que era coisa boa, ali fui indo. Quando peguei 13 anos, meus irmãos, começou a desobediência, não obedecia mais meus pais, e a vontade de conhecer as coisas do mundo, aí começou, meus irmãos. Passei a não ir mais na igreja aos 13 anos de idade, aos 14 conheci uma menina, uma moça, e a gente começou a namorar. E ela mexia com macumba, e eu sempre participava dos cultos. E a minha vida era sempre virava e mexia, eu estava sempre vendo espíritos de pessoas mortas. Não podia ir num velório que passava 15, 20 dias, eu encontrava com aquela pessoa. E achava aquilo estranho, muito medo. Pois o que aconteceu? O diabo já tinha... A primeira coisa que o diabo faz, meus irmãos, é fazer com que o crente esqueça que foi crente. Eu já não me lembrava mais, já não queria mais saber. E ali começou a minha vida. Os guias dela, eu falava para eles, e essas visões que eu vejo? Eles falavam que eu era perseguido por espíritos maus. Então precisava fazer um trabalho para que eu me libertasse daqueles espíritos maus. Me colocaram numa roda de fogo, meus irmãos, e tacaram fogo. Roda de fogo é um ponto riscado, rodeado de pólvoras, vela preta, vermelha, de todas as cores. Mas não é, meus irmãos, como não entendia nada, 14 anos para 15 anos de idade, fizeram aquilo comigo várias vezes. Mal sabia eu que eles estavam me preparando para ser cavalo deles, meus irmãos. Cavalo na vida material. O que é o cavalo? Cavalo é um animal dominado pelo homem. E na vida espiritual? Na vida espiritual é o homem dominado pelo diabo. E é o que estava acontecendo comigo. Mas fui levando, a gente se separou. E aos 13 anos, meus irmãos, 14, 15, 16 anos, sempre virava, mexia, estava em terreiro de macumba, sempre em um terreiro, sempre ali participando e vendo aquelas coisas.
Depois passei a não acreditar mais em nada. É aí que o diabo pega, ele já está fazendo a sua mente. Como eu tinha muitas visões, muitas coisas, via muitos espíritos, as pessoas me diziam, é porque você é pagão, não é? Você não é batizado em religião nenhuma. Então fui falar com o padre para que me batizasse. E ele pediu que eu fizesse 6 meses de catecismo. E ali vai eu começar a fazer o catecismo. Não acreditava e também não desacreditava. Minha vida ia seguindo. Aos 17 anos, meus irmãos, numa noite, eu tinha costume de ficar conversando com meus amigos até tarde da noite. Naquela época, o meu pai dormia com as galinhas. Escureceu, ia dormir. E eu pulava a janela, saía, ia ao encontro deles e a gente ficava conversando até tarde. Quando foi uma noite, meus irmãos, o bicho pegou. Eu ali, a gente conversando com 2 amigas, estava com 2 amigas e um amigo, e ali abaixou uma serração, os cachorros começaram a ruivar, e aquele cheiro de vela, charuto, eles também sentiram. E naquele momento eu comecei a rezar sem saber, meus irmãos. E fomos todos embora para casa, eu entrei para dentro da minha casa, aquela coisa querendo me dominar. Foi horrível, foi uma noite terrível. Chamei meu pai falou, vai dormir, reza para dormir e amanhã eu te levo. Uma macumbeira que tinha, num macumbeiro que tinha aqui na cidade, e ele resolve isso. Só que eu falei, pai, não aguento mais. E aqui dali se apagou tudo. Meus irmãos, recebi um enxurro, meus irmãos, e ele honrava, gritava e dizia que queria acabar comigo. Ali meu pai correu atrás de uma mãe de santo, lá veio o que estava no meu corpo, passou para o corpo dela, eu nunca tinha visto aquilo. E eu falei, mas o que está acontecendo? E eu olhando, o outro já me incorpora de novo, já me domina de novo. E ali foi, meus irmãos, uma noite, a noite toda. E sobe enxu, e desce enxu, e vem preto velho, e vem baiano, e vem caboclo. E ali foi a noite toda, aquela coisa. Daquele dia em diante, meus irmãos, minha vida virou dos avessos. No outro dia, meu pai nem me chamou para ir trabalhar, que acabou, era 4 horas da manhã, aquela coisa, e vem um, e vem outro, e vem um, e vem outro. Ele foi trabalhar e eu saí com os pés todos doloridos de tanto aquele espírito mal pular para cima, bater o pé, a palma da mão, e ali eu fiquei. Aí fui, meus irmãos, começou uma guerra. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Para onde eu ia, eu via pombagira, via enxu, vinha caboclo e preto velho, e minha vida virou dos avessos. Fui lá, falei com o padre, e ele falou, não, você não está indo em nenhum terreiro? Não. Seus pais vão? Não. Então, ele falou, vou te batizar. Isto foi numa quinta-feira. E o batismo só aconteceria no domingo. Meus irmãos, o que eu passei na minha vida, naquela quinta, sexta, sábado, não via a hora de chegar domingo e me batizar e me livrar daquilo. Chegou o domingo, pois eu fui e o padre me batizou. Daí ele falou, você já pode tomar a hóstia? E pá. E eu fui à noite para tomar a hóstia, assistir uma missa. Meus irmãos, eu estava com tanta fé de me libertar daquilo e pedindo para Deus para que me livrasse daquilo ali, que eu não queria aquilo. Trabalhar na macumba.
que todas as pessoas saíram da igreja, eu não vi. Fiquei rezando, quando olhei já tinha acabado a missa, tinha todo mundo indo embora. Eu saí leve, 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 leve. Meus irmãos, saí. Quando eu falei, graças a Deus, estou livre daqueles espíritos, daquelas coisas maus. Não quero mais saber daqui dali. Mas foi o tempo de eu sair de dentro da igreja e começou tudo de novo, meus irmãos. Aqueles espíritos querendo me dominar, me incorporar. Meus irmãos, foi terrível, foi terrível. Mas o que aconteceu? Eu falei, não é possível. Por mais que eu pedia para Deus, por mais que eu rezo, e não consigo me livrar disso, é um dom que eu tenho. É um dom. É o que o diabo queria que eu pensasse, meus irmãos. Que eu tivesse um dom para receber espíritos e praticar a caridade. Olha eu aí, ele conseguiu que eu falasse isso. Por mais que eu pensasse, por mais que eu pedi para Deus para me libertar disso, é um dom que eu tenho. E ali fui embora para casa e não tinha mais horário para receber os guias. Eles me pegavam, me levavam para o cemitério. Quantas vezes acordei dentro de um cemitério, dentro de uma mata. Meus irmãos, foi uma coisa terrível. Como não tinha para onde fugir, passei a frequentar o terreiro. Uma semana depois, eram 3 trabalhos por semana. Uma semana depois, a mãe de santo chegou para mim e falou, você quer ser? Eu quero te entregar o terreiro na tua mão, porque o meu cavalo não tem condições de tocar isso adiante. Mas você e seus guias têm. Meus irmãos, eu pedi tempo para pensar. Ele falou, não tenho tempo, eu preciso de uma resposta agora. Como eu estava precisando, meus irmãos, eu aceitei. Era tudo o que eles queriam. Aceitei a continuar e ficava como de frente, como pai de santo daquele terreiro. Então fui batizado novamente naquela umbanda, mas tinha quimbanda, que era o povo de Exu. Eu não entendia nada e fui, e eles me ensinando como fazia isso, como fazia aquilo. E fui, meus irmãos. Olha, não é fácil. Não desejo para ninguém que aconteça isso. Porque eles dominam a mente da gente de uma tal forma e você passa a acreditar. Esquecer de Deus. Deus fica em segundo plano. Então, a minha fé estava onde agora? Nos baianos, nos caboclos, nos pretos velhos, em tudo quanto é santo, santa. E, meus irmãos, não é fácil. Ali eu estava cego, 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 pensando que ele estava me ajudando. Ganhava dinheiro, sim, ganhava, mas existia um vazio dentro de mim. E ali eu fui, trabalhando, os anos passando, e eu trabalhando. Mas tem um Deus lá em cima, meus irmãos, tem nós que vivemos aqui na terra, nós temos Deus. Temos o Jesus Cristo, que é lindo e maravilhoso, cheio de misericórdia, e o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. E Ele nos capacita, mas ainda tinha uma longa jornada pela frente. Pulava, ia fazer, eles se incorporavam em mim no terreiro, quando ia para o cemitério, ia para a mata, ia para a praia. E fui trabalhando e achando
que estava fazendo certo. Dias de trabalho chegava a ter 150 pessoas, 200. O dia que tinha 50 pessoas era o mínimo. E trabalhando 3 trabalhos toda semana, meus irmãos. E não é fácil não. E fui. 30 anos se passaram. 30 anos da minha vida. Mas chegou um certo tempo, minha vida já não tinha mais, mas eu não queria mais, meu coração não pedia mais para mim fazer aquilo. Eu não aguentava mais de vir pessoas me pedindo para quebrar a perna do vizinho, é a mulher para amarrar marido, é homem para amarrar mulher, e esse tipo de coisa. Eu me cansei e falei, vou parar com isso. Chega. Meus irmãos, e parei. Para que eu ficava numa coisa? Eu tinha aquele vazio dentro de mim, meus irmãos, aquele vazio. Não dava certo com mulher nenhuma. E, sabe, as coisas, eu não queria fazer certas coisas, acabava fazendo. E bebia muito, comecei a beber desde os 17 anos de idade, comecei a beber, fumava desde os 12 anos e não queria mais, falei não adianta. Mas ainda continuava acendendo minhas velas, fazendo meus pedidos, mas parei de receber eles. Meus irmãos, minha vida virou dos avessos novamente. Serviço dava tudo errado, mulherada, uma pior do que a outra, meus irmãos. Frequentava certos tipos de pessoas dentro de casa que vinha para usar droga e eu acabei me envolvendo com aquela mulherada. E quando foi um dia resolvi usar também, uma vez, experimentar que tanta brisa que essa turma sente, eu vou experimentar. Ou por que eu experimentei? Já bebia uma cerveja danada, já tomava pinga e fui experimentar a bendita da pedra. Meus irmãos, coisa de louco. E passa-se uma semana, mais uma vezinha, não pega nada, mais uma vezinha, não pega nada, e fui. Meus irmãos, o negócio ficou feio. Chegou um determinado tempo, eu não conseguia mais largar, meus irmãos, daqui dali. Agora, agora tinha a cerveja, o cigarro, a cachaça e também a droga. Pensa, meus irmãos, e muita gente, mas muita gente ruim do meu lado. E ali foi os tempos passando. Meus irmãos, mas nós temos um Deus, um Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele pode mudar tudo isso, meus irmãos. E o que acontece? O tempo passando, e eu trabalho num lugar, trabalho no outro, uma coisa dava errado, outra coisa dava errado, mas a gente tem que ir tocando, não pode. E chegou um dia que eu fui trabalhar numa cidade vizinha aqui, da onde vivo, e um pastor, ele era amigo meu há muitos anos, há 30 anos atrás. E eu trabalhando, ele falou para mim: Pedro, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu pensei comigo, mais um crente chato na minha vida. Meu Deus, mais um crente. Tem que aturar mais um crente, porque eu não gostava de pessoas crentes, meus irmãos.
O meu tempo de macumba, o diabo só colocava era crente tribulado no meu caminho, hipócritas, não um crente. Mas quando ele coloca um crente e o crente fala, meus irmãos, pode escrever, pode carimbar que aquilo está escrito. E o tempo passou. O tempo passou. E um dia, meus irmãos, um final de semana, usei muita droga, cachaça, enchi a cara e fui embora para minha casa, que eu não parava nem em pé mais, não aguentava nem parar em pé mais. E chegando em casa, numa discussão besta, que eu morava em cima, a minha ex-mulher morava embaixo. A gente tinha feito um acordo que eu desse a casa para ela morar, para ela abrir mão da pensão alimentícia. E numa discussão besta, ela veio para cima de mim, a gente saiu no soco, meus irmãos. Na porrada, como se diz. E eu levei a pior, não parava em pé. Além de levar a pior, meus irmãos, ainda fui preso e parar numa cadeia. Pensa, com 48 anos de idade e parar numa cadeia. Meus irmãos, quando eu entrei para dentro da cadeia, passei por aquele processo tudo, que eu entrei na cadeia, eu não acreditava o que estava acontecendo comigo, meu Deus. E os presos lá falavam, esse olho roxo? Eu falava, isso daqui é... Saí no soco lá com a minha ex-mulher e levei a pior. Ele falou, além de apanhar, ainda veio preso. Eu falei, eu duro que apanhei, ainda fui preso mesmo. Mas pensa num lugar ruim. Só quem passa por lá, a gente imagina uma coisa da cadeia, mas é muito pior do que aquilo que a gente imagina. Os presos lá falavam para mim, você só veio conhecer a cadeia, não esquente a cabeça, logo você já estará indo embora. E ali eu fui, e fazer o quê? Me apeguei com os guias, andava no raio, meus irmãos, cantando ponto de macumba, ponto para caboclo, preto velho, baiano, e ficava andando de lá para cá e cantando comigo mesmo aqueles pontos. Mas o que acontecia? Todo dia alguém chegava para mim e falava, eles me chamavam de Seu João do Maconheirão lá na cadeia, meus irmãos. Eles falavam, você vai sair daqui o dia que Deus quiser. Quando era outro dia, o outro. Você só vai sair daqui o dia que Deus quiser. Eu falava, mas que coisa, o pior dos piores falam que acreditam em Deus. Eu também acredito. Mas que coisa. Daí comecei a pensar, eu falei, se os guias fossem tão bons, eu não teria parado num lugar desse. Eu não estava num lugar desses. Quer saber de uma coisa? Eles que vão plantar coquinho no asfalto, eu não quero mais saber disso não. Eu vou pedir diretamente para Deus. Porque eles já tinham tirado tudo de mim. Eles tiraram tudo, meus irmãos. Mas não tirou o temor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E os dias fui me apegando com Deus, falando com Deus. A gente pensa que Ele não ouve, meus irmãos, mas ouve sim. Ouve. E eu ali comecei a me lembrar de novo o tempo que eu era crente, meus irmãos. Até os 13 anos de idade eu fui. Bom, fui crente a minha vida toda. Mas não conhecia Deus, nem Jesus Cristo.
e nem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque essa história vai mudar, meus irmãos, muda. E ali foi, e comecei a me lembrar de pedir de todo o coração para Deus que me ajudasse a aguentar aquilo, aquela coisa que eu não suportava mais, mas ali Ele me manteve de pé. Lembrei que o tempo que eu ia para a igreja, comecei a ter lembranças e comecei a pedir perdão pelos meus pecados, as coisas ruins que eu tinha feito. Mas Ele estava lá em cima me ouvindo. E um dia eu ia ter que sair dali, eu não ia. Eu falava, uma hora Deus me tira daqui, Ele vai me tirar daqui. E me apeguei com isso. E passou um ano, meu irmão, um ano e um mês, um ano e 2 meses. Um dia eu infartei lá dentro, meus irmãos. Ali eu fui parar na enfermaria e numa cadeira de roda, meus irmãos, eu falei, ó Deus, aquele dia, meus irmãos, as lágrimas corriam, aquela dor no peito, a polícia falou que eu estava infartado e ali eu pedi perdão e misericórdia para Deus. Falei, ó Deus, tenha misericórdia de mim, não me deixe morrer num lugar desse, meus irmãos. E eu, aquela dor, as lágrimas desciam, meu corpo arrepiava, e eu não entendia nada, não sabia nada do que estava acontecendo. E aquela dor foi passando, passando, passando. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Jesus, só existe um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, meus irmãos. Não tem outro. Hoje eu estou numa igreja, meus irmãos, que os pastores de lá pregam a palavra de Deus. Lá Deus fala, usa os pastores para falar com os irmãos. É maravilhoso. E meus irmãos, eu ainda estou lá na cadeia. Oh dia, passa um dia, uma noite, meus irmãos. Mas um dia chegou meu alvará. Tinha perdido tudo. Perdi minha casa, porque não podia voltar para minha casa, que a minha ex ainda morava aqui. Tinha um cômodo no meio do terreno, invadiram, estava lá 1 ano e meio sem pagar aluguel. Lá para cima, outro cômodo, não podia vir para cá porque ficava perto da minha ex, a 100, 150 metros. Nem isso, 50 metros, não tinha como voltar para cá, eu tinha perdido tudo, meu carro, não sabia mais se existia ou não existia. Passei a noite toda sem dormir, pensando para onde vou ficar, o que vou fazer. Meu Deus, só Deus na minha vida. Sim, Deus. Mas glória a Deus, aleluia. Amanhã, meus irmãos, eu conto outra parte, aonde me converti, aceitei Jesus Cristo como nosso único Salvador e glorificador, pacificador, advogado, Rei dos reis, e nada mais importa. Jesus é tudo, meus irmãos. Jesus hoje na minha vida é tudo. E amanhã eu conto mais um pedacinho, o resto, e vamos glorificar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. Amém.